9 do livre-arbítrio e da capacidade humana nesta questão, que sempre produziu muitos conflitos na Igreja, ensinamos que se deve considerar uma tríplice condição ou estado do homem. Qual era o homem antes da queda? Ao estado em que o homem se encontrava no princípio, antes da queda, era certamente reto e livre, de modo que podia continuar no bem ou declinar para o mal, mas inclinou-se para o mal e se envolveu a si mesmo e a toda a raça humana em pecado e morte, como se disse acima. Qual se tornou o homem depois da queda? Depois, importa considerar qual se tornou o homem depois da queda. Sem dúvida, seu entendimento não lhe foi retirado, nem foi ele privado de vontade, nem foi transformado inteiramente numa pedra ou árvore, mas seu entendimento e sua vontade foram de tal sorte alterados e enfraquecidos que não podem mais fazer o que podiam antes da queda. O entendimento se obscureceu, e a vontade, que era livre, tornou-se uma vontade escrava. Agora ela serve ao pecado, não involuntária mas voluntariamente. Tanto é assim que o seu nome é vontade, não é não vontade. O homem pratica o mal por sua própria vontade. Portanto, quanto ao mal ou ao pecado, o homem não é forçado por Deus ou pelo diabo, mas pratica o mal espontaneamente e nesse sentido ele tem arbítrio muito livre. Mas o fato de vermos, não raro, que os piores crimes e desígnios dos homens são impedidos por Deus de atingir seus propósitos não tolhe a liberdade do homem na prática do mal, mas é Deus que pelo seu próprio poder impede aquilo que o homem livremente determinou de modo diverso. Assim, os irmãos de José livremente determinaram desfazer-se dele, mas não o puderam, porque outra coisa parecia bem ao conselho de Deus. O homem por si só não é capaz do bem. Com referência ao bem e à virtude, o entendimento do homem, por si mesmo, não julga retamente a respeito das coisas divinas. A Escritura evangélica e apostólica requer regeneração de todos aqueles de entre nós que desejamos ser salvos. Por conseguinte, nosso primeiro nascimento de Adão em nada contribui para nossa salvação. São Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, etc. Icô 2.14. E em outra passagem ele afirma que nós, por nós mesmos, não somos capazes de pensar nada de bom, 2 Có 3.5. Ora, sabe-se que a mente ou entendimento é a luz da vontade, e quando o guia é cego, é óbvio até onde a vontade poderá chegar. Por isso, o homem ainda não regenerado não tem livre arbítrio para o bem e nenhum poder para realizar o que é bom. O Senhor diz no Evangelho: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8.34. E o apóstolo São Paulo diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Rom 8.7. O entendimento das coisas terrenas, porém, não é inteiramente nulo no homem decaído. Compreensão das artes. Deus em sua misericórdia permitiu que permanecesse o talento natural, apesar de este distar muito daquele que existia no homem antes da queda. Deus manda o homem cultivar o seu talento e, ao mesmo tempo, lhe acrescenta danos e favores. E é manifesto que não fazemos nenhum progresso em todas as artes sem a bênção de Deus. Certamente, a Escritura atribui todas as artes a Deus, e, na verdade, até os pagãos atribuem a origem das artes a deuses, que seriam os seus inventors. Quais são os poderes dos regenerados, e de que modo é livre o seu arbítrio?
Finalmente, devemos ver se os regenerados têm e até que ponto têm livre-arbítrio. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, para que compreenda os mistérios e a vontade de Deus. E a própria vontade não é somente mudada pelo Espírito, mas é também equipado com poderes, de modo que ela espontaneamente deseje o bem e seja capaz de praticá-la. Rom 8.1 SS. Se não concedermos isso, negaremos a liberdade cristã e introduziremos uma servidão geral. Mas também o profeta registra o que Deus diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Já 31.33, EZ 36.26 SS. E o Senhor também diz no Evangelho: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8.36. E São Paulo também escreve aos Filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Fio 1.29. E outra vez, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. V6. E ainda, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 2.13. Os regenerados operam não só passiva, mas ativamente. Entretanto, ensinamos que há duas coisas a serem observadas: primeiro, que os regenerados, na sua eleição e operação, não agem só passiva mas ativamente. São levados por Deus a fazer por si mesmos o que fazem. Santo Agostinho muito bem afirma que Deus é nosso ajudador. Mas ninguém pode ser ajudado, senão aquele que faz alguma coisa. Os maniqueus despojavam o homem de toda a ação e o faziam semelhante a uma pedra ou a um pedaço de pau. O livre-arbítrio é fraco nos regenerados. Segundo, nos regenerados permanece a fraqueza. Desde que o pecado permanece em nós, e nos regenerados a carne luta contra o espírito até o fim de nossa vida, eles não conseguem realizar livremente tudo o que planejarão. Isso é confirmado pelo apóstolo em Rom 7:5. Portanto, é fraco em nós o livre-arbítrio por causa dos remanescentes do velho Adão e da corrupção humana inata, que permanece em nós até o fim de nossa vida. Entretanto, desde que os poderes da carne e os remanescentes do velho homem não são tão eficazes que extingam totalmente a operação do Espírito, os fiéis são por isso considerados livres, mas de modo tal que reconhecem a própria fraqueza e não se gloriam de modo algum em seu livre-arbítrio. Os fiéis devem ter sempre em mente o que Santo Agostinho tantas vezes inculca: segundo o apóstolo, o que tendes que não recebestes. Se, pois, o recebestes, porque vos vangloriais, como se não fosse um dom. A isso ele acrescenta que aquilo que planejamos não acontece imediatamente, pois os resultados das coisas estão nas mãos de Deus. Esta é a razão por que São Paulo ora ao Senhor para promover sua viagem, Rom 1.10. E esta é também a razão pela qual o livre-arbítrio é fraco. Nas coisas externas há liberdade. Todavia, ninguém nega que nas coisas externas tanto os regenerados como os não regenerados gozam de livre-arbítrio. O homem tem em comum com os outros animais, aos quais ele não é inferior, esta natureza de querer umas coisas e não querer outras. Assim, ele pode falar ou ficar calado, sair de sua casa ou nela permanecer, etc. Contudo, mesmo aqui deve-se ver sempre o poder de Deus, pois essa foi a causa por que Balaão não pôde ir tão longe quanto desejava. Num, capítulo 24,
e Zacarias, ao voltar do templo, não podia falar como era seu desejo. Luke, capítulo 1. Heresias. Nesta questão, condenamos os maniqueus, os quais afirmam que o início do mal, para o homem bom, não foi de seu livre arbítrio. Condenamos, também, os pelagianos, que afirmam que um homem mau tem suficiente livre arbítrio para praticar o bem que lhe é ordenado. Ambos são refutados pela Santa Escritura, que diz aos primeiros, Deus fez o homem reto, e aos segundos, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. 10. Da predestinação de Deus e da eleição dos santos. Deus nos elegeu pela graça. Deus, desde a eternidade, livremente e movido apenas pela sua graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que ele quer salvar em Cristo. Segundo a palavra do apóstolo, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1,4, e de novo, que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, 2 Tim 1 de setembro de 2010. Somos eleitos ou predestinados em Cristo. Portanto, não foi sem medo, embora não por qualquer mérito nosso, mas em Cristo e por causa de Cristo que Deus nos elegeu, para que aqueles que agora se encontram enxertados em Cristo pela fé também sejam eleitos, mas sejam rejeitados aqueles que estão fora de Cristo. Segundo a palavra do apóstolo, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Cor 13,5. Somos eleitos para um fim determinado. Finalmente, os santos são eleitos em Cristo por Deus para um fim determinado, que o apóstolo esclarece, quando diz, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça. Efésios 1,4 e 6. Devemos bem esperar acerca de todos. Embora Deus conheça os que são seus, e em algum lugar se faça menção do reduzido número dos eleitos, devemos, contudo, bem esperar acerca de todos, e não julgar apressadamente nenhum homem como rejeitado. São Paulo diz aos Filipenses, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ora, ele fala de toda a igreja dos Filipenses, pela vossa cooperação no Evangelho. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fio 1,3 e 7. Sobre se são poucos os eleitos. Quando perguntaram ao Senhor se eram poucos os que seriam salvos, ele não respondeu que poucos ou muitos seriam salvos ou condenados, mas antes exortou todo homem a esforçar-se por entrar pela porta estreita. Lucas 13,24. É como se dissesse, não vos compete inquirir com muita curiosidade acerca dessas questões, mas antes esforçar-vos por entrar no céu pelo caminho estreito. O que deve ser condenado nesse caso? Por isso, não aprovamos as afirmações ímpias de alguns que dizem, poucos são os eleitos, e, como eu não sei se estou no número desses poucos, não me privarei dos prazeres. Outros dizem, se sou predestinado ou eleito por Deus, nada me impedirá da salvação, já certamente determinada, seja o que for que eu fizer.
Mas, se estou no número dos rejeitados, nenhuma fé ou arrependimento poderá valer-me, visto que a determinação de Deus não pode ser mudada. Portanto, todas as doutrinas e advertências são inúteis. Mas o ensino do apóstolo contradiz estes homens. O servo do Senhor deve ser apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade, segundo TM 2.24-26. As admoestações não são inúteis pelo fato de a salvação vir da eleição. Santo Agostinho também mostra que devem ser pregadas tanto a graça da livre eleição e predestinação como também as admoestações e doutrinas da salvação, de Bono Perseverantiae, Capitã 14 SS, se somos eleitos. Condenamos, portanto, aqueles que, fora de Cristo, perguntam se são eleitos, e o que sobre eles decretou Deus antes de toda a eternidade, pois deve ser ouvida a pregação do Evangelho e deve-se crer nele, e deve-se ter como fora de dúvida que, se alguém crê e está em Cristo, é eleito. Com efeito, o Pai nos revelou em Cristo o eterno propósito da sua predestinação, como ainda há pouco expus, pelo que diz o apóstolo, em 2 Tim 1 de setembro de 2010. Deve-se, pois, ensinar e antes de tudo considerar quão grande amor do Pai para conosco nos foi revelado em Cristo. Devemos ouvir o que o próprio Senhor diariamente nos prega no Evangelho, como ele nos chama e diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. MAT 11.28 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16. E ainda, não é a vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. MAT 18.14. Seja, pois, Cristo o espelho, no qual contemplemos a nossa predestinação. Teremos um testemunho bastante claro e seguro de que estamos inscritos no livro da vida, se tivermos comunhão com Cristo, e se Ele for nosso e nós dele em verdadeira fé. Tentação sobre a predestinação. Na tentação sobre a predestinação, que é, talvez, mais perigosa do que qualquer outra, console-nos o fato de que as promessas de Deus são universais para os fiéis, pois ele diz: Pedi, e dar-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. Lucas 11 de setembro de 2010. É, finalmente, o que pedimos com toda a Igreja de Deus, Pai nosso que nos céus. MAT 6.9. Fomos enxertados no corpo de Cristo, pelo batismo, e da sua carne e do seu sangue nos alimentamos frequentemente em sua Igreja, para a vida eterna. Fortalecidos por essas bênçãos, segundo o preceito de São Paulo, recebemos ordem de operar a nossa salvação com temor e tremor.